Eu vou tentar aqui, nós vamos tentar aqui. Nós vamos tentar. Nós vamos tentar aqui, tá ok? Só uma brincadeira rápida, mas seguir isso aqui do jeito mais sério e tentando se entender, vamos tentar nos entender. Somos aqui, estamos partilhando uma humanidade, ao mesmo tempo estamos no mundo. Então não é possível que o nosso léxico não se encontre. Vamos nessa, vamos junto, vamos concentrar. Concentra aqui, vamos colocar coisas simples nesse vídeo. Vamos lá. Tá? O que é? Não faz isso, pelo amor de Deus, não faz essa cena. Eu tô muda porque eu não posso falar nada, porque se eu falar, o pessoal vai ficar dizendo que eu sou louca, drogada. Então, é o seguinte, a gente não queria mais fazer vídeo sobre isso, a história do Bolsonaro e tal, do vídeo da Flor, não sei o que, nosso vídeo que a Flor falou, que negócio, tudo que veio daí. Mas nos últimos dias, a coisa voltou de novo, assim, a segunda onda da parada, porque saiu em muitas coisas, meios de comunicação aí e tal, a história sempre meio mal contada, né? Mas tudo bem. Mas aí a gente tá recebendo muita mensagem, a gente fica... E o vídeo fatídico, ele não para de receber mensagens terríveis de pessoas falando coisas muito loucas. E aí tem algumas coisas loucas que a gente já tratou aqui, tipo conteúdos agressivos, sexuais, em geral sexuais, quase sempre sexuais, sobre a sexualidade da Flor e sobre a minha sexualidade, né? Então, é o problema da sexualidade da mulher e a não sexualidade do homem na cabeça deles. Então, essa mulher, que não é mulher porque ela vibra nessa coisa que não pode vibrar, e esse homem que não é homem porque ele aceita essa mulher vibrando nessa coisa que ela não pode vibrar. E muitas mulheres, inclusive, comentando que não sabem como ele aguenta. Mas... Não sabem como faz pra ele ser casado com essa mulher. Essa mulherzinha. Essa mulher, entre aspas. O que seria uma mulher, entre aspas? Não sei. É uma dúvida que a pessoa tem em relação a eu ser mulher ou não, ao meu gênero. Uma mulher não pode ser isso. A gente já falou sobre isso aqui. Mas muita gente, inclusive, não só homens e mulheres, sendo muito... não sei, misóginos. Mas isso a gente já sabia, né? Já sabia, mas a gente já sabia, mas isso continua. O que eu achei que a coisa ia estagnar e ia mas parar. Eu queria falar sobre duas coisas que me preocupam de verdade, além da misoginia, do machismo e tal, além de tudo isso, que são coisas que preocupam a gente fala disso muito aqui, de muitos jeitos. Sim. Tem duas coisas que me preocupam concretamente, assim, concretamente mesmo, sobre a nossa situação que a gente está vivendo agora. A primeira... Não a nossa do país. A nossa do país, a nossa do mundo, mas especialmente do nosso país. A primeira, e aí eu queria falar para saber a opinião de vocês, para saber se a gente consegue ampliar esse negócio. Já que a gente está aqui junto, às vezes a gente entrega um negócio, às vezes a gente pede um negócio. Agora eu vou pedir um negócio. A primeira é muita gente escrevendo, secou a teta da Lei Rouanet e tal, não sei o quê, mas muita gente também colocando uma coisa que é assim, vocês estão bravos porque o governo cortou a Globo, Globo lixo e tal, como se a Flor fosse contratada da Globo, que nem mas enfim, e por um lado você é da Globo, por isso que você é do mal, por outro lado você não faz mais novela, por isso que você tá decadente, mas são duas coisas meio surtadas, mas tudo bem. Mas por um lado que é assim, o argumento... E os globais agora estão desesperados porque o governo cortou a verba de publicidade. Não, e acabou com a Lei Rouanet. Mas aí só pra explicar, é que tanta coisa que a gente... Lei Rouanet é uma outra... É uma outra coisa, mas só pra deixar claro, assim, a TV Globo, a empresa Globo, não tem nada a ver, zero a ver com a Lei Rouanet. Tá, agora, e aí as pessoas falam da publicidade que foi cortada, é isso que me preocupa, eu vou chegar agora. As pessoas falam da publicidade que foi cortada e que a Globo está, então, instaurando o pânico com a narrativa do coronavírus para se vingar do governo que cortou a publicidade. Tem isso também. Isso me preocupa de verdade, mesmo. Para essas pessoas que estão vivendo em bolhas de comunicação do WhatsApp, se tem alguém aqui vendo esse vídeo que está vivendo isso e acha que o coronavírus é uma fake news da Rede Globo para derrubar o Bolsonaro, se alguém acha isso, pelo amor de Deus, vá ler outros meios de comunicação.
Não acha que a Globo tá com raiva do Bolsonaro, por isso está inventando isso, ou acha que a Veja também está inventando isso, ou acha que a Folha está inventando isso. Acho Tudo que bem. o Le Monde está inventando isso. Não, aí eu ia dizer, então vai ler meios de fora. Vai ler meios de fora. Todo mundo, o mundo inteiro literalmente está inventando essa fake news contra o Bolsonaro. Se você não lê inglês, então tenta ler espanhol, que é mais fácil de ler um pouco, sei lá, os jornais da Espanha ou da América Latina, que em italiano também um pouco, dá para ler, dá para entender. Não é o coronavírus, não é uma fake news da imprensa brasileira para derrubar o Bolsonaro. Não é. Olha, me xinga o quanto você quiser aí embaixo, mas entenda, isso é uma coisa séria. Tô falando do fundo do meu coração, isso é uma coisa muito séria, não é sobre verba de publicidade. É sobre uma situação de saúde mundial, tá? Tá bom? Então não lê o Globo, não lê a Folha, não lê nada disso. Lê outra coisa, que não seja o seu WhatsApp. Põe no Google, coronavírus Espanha. Tá? Eu acho interessante pensar uma coisa que é muito difícil pra gente que tá nessa bolha daqui, que não consegue conceber que essas ideias que são disseminadas, para usar uma palavra que tá na moda, disseminadas nos WhatsApps de apoiadores do presidente, que essas pessoas não consigam ter nenhuma visão crítica em relação ao próprio conteúdo que elas estão recebendo. Eu acho que a gente dessa bolha daqui não consegue entender isso. Eu não sei se a gente consegue se comunicar mais com as pessoas da bolha de lá. E eu acho que esse é o maior problema nesse momento. Porque nesse momento a gente não está conseguindo furar a bolha. E as notícias que chegam lá, e aí no meu exemplo, o que saiu, né, o que foi enviado para os WhatsApps, os grupos de WhatsApp daquela bolha de lá, em relação ao nosso vídeo aqui, e a forma que ele foi cortado, a forma que ele foi tirado de contexto. Mas eu acho muito estranho que a gente não consiga mais se comunicar. Que eu não consiga falar com o meu tio, dando um exemplo pessoal, e o meu tio não consiga falar comigo. Não consiga mesmo. É como se vocês estivessem falando línguas diferentes. Como se a gente estivesse falando línguas diferentes, porque temos informações diferentes. Porque os nossos veículos, os veículos que a gente consome de imprensa, são diferentes. Tem uma ideia da hermenêutica na filosofia. A hermenêutica é a interpretação de textos, signos e tal. A hermenêutica tem a ver com... no círculo hermenêutico você tenta entender como que a comunicação, a linguagem funciona. E aí um dos aspectos que o Gadamer levanta no livro dele clássico sobre hermenêutica e interpretação é uma coisa que ele chama que para a comunicação, para a leitura acontecer, para a leitura de um texto, é a fusão de horizontes. Então, você tem que ter um horizonte mínimo comum para você conseguir interpretar aquele texto que você está ouvindo ou lendo. Então, o que parece é que a gente fez uma desconexão dos horizontes. A gente tem horizontes que não se conectam, que se atravessam e que não se conectam mais. Isso é muito preocupante, muito mesmo. Preocupante, e isso vem em todas as falas que a gente vê nos comentários. Então, sobre a Lei Rouanet, sobre o corte de publicidade do governo a TV Globo, sobre o comunismo, ou sobre a esquerda, ou sobre qualquer coisa que é diferente daquilo que eles esperam, que aquela bolha de lá espera. Então, aquele conteúdo que eles estão consumindo é a verdade para eles. Bom. E, por outro lado, o conteúdo que a gente está consumindo também é a verdade pra gente. A nossa bolha daqui, não sei, posso estar sendo muito ingênua, mas eu acho que a gente tem um pouco mais de crítica, talvez, não sei, acho que tem pessoas sim, pessoas não, mas a gente não está conseguindo também olhar para outra bolha e entender aonde essa outra bolha tá. E o que fez com que essa outra bolha ficasse tão isolada e acreditasse tanto naquilo que é pregado lá. Porque é quase uma coisa religiosa. Não é quase uma coisa religiosa, é mais que uma coisa mas religiosa. Não é porque parte da religião, é Deus que Mas não é sobre a religião, é uma coisa fanática. Uma coisa fanática. Então, por isso que eu tô falando que é quase religiosa, porque é o fanatismo, mas não tem nada a ver com Deus, na verdade, ou com a religião, né? Eles usam a religião evangélica como pano que tapa quem essas pessoas são de verdade.
E é muito louco você entrar nos perfis e ver que são pessoas que se dizem cristãs, que se dizem acreditar em Deus, que se dizem muito religiosas e, sei lá, tementes a Deus e têm muita fé e tal. E onde é que isso bate lá? Onde é que tá isso? Isso me parece um pouco meio da boca pra fora. Mas o que eu tô dizendo é que o que eu acho muito difícil é perceber a nossa distância. A distância enorme entre essas duas bolhas. E isso pro nosso país é terrível, é muito perigoso, é muito difícil. Vai ser muito difícil a gente conseguir restaurar algum tipo de comunicação. E eu não sei como fazer isso. É claro que eu não ajudei com o meu vídeo muito, eu acho, né? Porque eu usei da mesma moeda, sendo simplista. Mas eu fico me perguntando se as pessoas que xingam, que chamam de vários nomes e que escrevem essas coisas absurdas sobre a Lei Rouanet ou sobre a TV Globo ou sobre... que são fake news, realmente, totalmente fake news, ou sobre o coronavírus, que são fake news, se elas não conseguem ter nenhuma visão crítica. E o que fez com que a visão crítica delas fosse apagada? Elas nunca tiveram? Elas receberam uma lavagem cerebral? O que aconteceu? O que aconteceu realmente com essas pessoas? Elas precisavam muito acreditar numa outra coisa porque elas estavam muito decepcionadas, talvez, com um governo que se estabeleceu lá e que fez um trabalho, e aí a gente não vai discutir isso agora, mas elas estavam tão decepcionadas assim que a visão crítica delas acabou completamente. Isso eu acho muito difícil também de acreditar. Porque uma decepção não pode fazer com que a gente não perceba mais os erros do próprio lugar onde a gente está existindo. Entendeu? Porque quando um presidente diz que o coronavírus, que é uma pandemia, que é uma coisa que está acontecendo no mundo, é uma gripezinha, ele está botando sim as pessoas em risco. Se você é da outra bolha e não percebeu isso, eu não sei, eu não tenho realmente... Mas as pessoas não acham que seja... Muita gente não acha que seja real, de fato. Isso é isso que eu tô querendo dizer. É porque o discurso desse sujeito bate como sendo real. Já citei aqui várias vezes, mas a psicologia das massas e a análise do eu. Realmente é um texto que tem que ler nesse momento. Tem que ler. Vou pegar ali pra falar. Mas aí eu quero falar uma outra coisa, que é o dois pesos e duas medidas. Ah, isso é muito maravilhoso. Que é muito sério, assim. Esse livro aqui, que eu já coloquei, já falei dele aqui várias vezes, se dá pra ler aí, ó. Eu sempre erro esse negócio. Bom, eu vou botar aqui. Muitas pessoas, vamos voltar, muitas pessoas comentam... Exatamente sobre isso que você está falando, porque a verdade se dilui e você passa a se identificar simplesmente com um discurso... Com aquela pessoa. Que está localizado numa pessoa, o líder, né? E aí você se identifica com aquele líder e você passa a replicar traços daquele líder, no caso do Hitler, por exemplo, o bigode do Hitler, ou então você traços tipo a fala, um trejeito, algum vício de linguagem que você passa a repetir. A gente fala tá ok, brincando, fazendo brincadeira, mas o tá ok pegou tanto que a gente mesmo brincando usa. Então, mas o que você... A outra parte que eu... Aí eu acho talvez... Não sei se é mais séria. Acho que mais séria do que achar que o coronavírus é uma fake news, não tem. Não tem. Mas essa que eu acho muito séria também, que é assim... Tipo, muitas mensagens que versam mais ou menos o seguinte. Queria ver, vocês são hipócritas, dois pesos, duas medidas. Queria ver se fosse o Bolsonaro fazendo essa piada que vocês estão fazendo. Ele ia ser crucificado. Vamos lá. Então, uma piada. Em que consiste uma piada? Em que consiste uma piada? Uma piada Só para fazer um parênteses rápido, você pode achar que a nossa piada foi muito ruim, que ela é fraca, que ela é tal. Tá isso bem. É um outro assunto. Tá tudo certo, eu também não acho que ela tenha sido boa e tudo bem. Vamos lá. Mais uma piada. Quer fazer? Quer falar? Não, pode falar. Uma piada tem... Vamos começar tem o conteúdo dela, mas ela tem duas partes. A pessoa que faz a piada e o objeto da piada, quem recebe a piada, né? O objeto da piada, se essa piada tá falando de alguém numa situação de fragilidade,
Por exemplo, como o Bolsonaro, que faz piada com negros, com mulheres e com gays, né? Homossexuais. Com indígenas, com quilombolas. Esse tipo de coisa que ele faz, tipo, virou homossexual por falta de porrada. Essa é uma piada, suposta piada, com gente em situação de fragilidade num país que mata homossexuais. Ou quando ele diz que a mulher que nasceu mulher por conta de uma fraquejada, isso é uma piada, suposta piada, num país que tem um feminicídio bizarro que a gente sabe. Ou piada com quilombola e tal, num país que mata negros, enfim, que trata os negros do jeito que trata. Então essa é uma piada, suposta piada, com gente em situação de fragilidade. Então isso é muito diferente de fazer uma piada, ou o que quer que seja, uma coisa agressiva, com alguém que está numa situação de poder. Ele não só ele é branco, hétero, cis e tal, então ele está em todas as situações de proteção, como eu também, então eu estou aqui, para mim, receber piadas, por exemplo, é muito mais confortável porque eu estou numa situação de poder. Mas fora isso, ele é o presidente da República, né? Poder mesmo, é o máximo cargo executivo. Então ele não está em situação de fragilidade. O que a gente fala, ou quem quer que seja fala dele, não coloca ele em situação de risco. Ele não está sendo realmente ameaçado por mim. Então é diferente. Então, 2 pesos, 2 medidas? Sim, 2 pesos, 2 medidas, porque depende do objeto dessa piada, do que trata a piada, né? Então, nisso você também vai entender a função da piada. A função da piada, muitas vezes, é desconstruir uma situação de poder. É desconstruir um discurso hegemônico. E para isso serve a piada, né? A piada não serve para sacanear quem está embaixo nesse sentido, né? Porque aí não é uma piada, ela está só reforçando o que já está dado. Ela não promove inversão. Que é o que o Bolsonaro mais faz. Ele reforça o que está dado. O humor As tem mulheres por ideia... são inferiores, os negros Sim. são inferiores, os índios são inferiores, e tudo isso que ele reforça. E que ele faz com que essa bolha de lá fale, é isso mesmo. Eu sempre achei, agora o presidente está dizendo, ou seja, eu posso dizer Mas também. Mas é uma piada. Mas ele coloca como piada. É um homem da década de 50, é assim mesmo, é um cara antigo. Essa história, tipo, meu avô fazia piada com negro. Mas é normal, ele é um cara antigo. Não, a piada com quem está em situação de fragilidade é diferente da piada com quem está em situação de poder, entendeu? Pensa sobre isso, pensa sobre a função da piada. É diferente, ponto. Tem essa diferença. Você pode achar que essa diferença não importa, você pode achar que não importa, mas ela existe. O outro lado dessa diferença é o sujeito emissor dessa piada. Quem é que fala? Quem é que faz a piada? Quem é que diz o que diz? E aí, nesse momento que a gente tem, por exemplo, o Trump ou o Bolsonaro, que são pessoas que se elegeram e se construindo falando absurdos desse tipo, isso tudo fica meio nublado. Mas a responsabilidade do emissor é diferente em função do lugar que ele ocupa. Então, um youtuber, um artista, qualquer coisa, um humorista, o Adnet fazendo uma piada é diferente do Bolsonaro fazendo uma piada. Porque o Bolsonaro é o presidente do país. E tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade com o que ele fala. Não que a gente não tenha, a gente também tem. A gente também tem a responsabilidade. A gente também tem, claro que a gente tem. A gente tá aqui falando com um público grande, então a gente tem responsabilidade porque a gente fala. Não é igual a gente fazer aquilo que a gente fez, não é a mesma coisa que fazer dentro de casa. Verdade, não é igual. Somos responsáveis pelo que colocamos no mundo. Mas ainda assim é diferente. O Bolsonaro fazendo uma piada agressiva é diferente de um palhaço no Largo da Carioca ali fazendo uma piada agressiva, com o nariz vermelho. É diferente. O presidente é uma coisa, o palhaço é outra coisa. A questão é saber se o Bolsonaro se confundiu com o palhaço e se a gente está confundindo ele com o palhaço. O palhaço lá que ele contratou ali, por exemplo, para imitar ele mesmo, num delírio narcísico, surto. Aí é uma outra questão, que é entender o que... Para falar sobre o PIB. Ele contratou um palhaço, se vocês não viram, e quem achou engraçado, não é engraçado. Ele contratou um palhaço para falar sobre o PIB, com os jornalistas. Isso não é a função de um presidente. Pois é. Agora, qual é a função do nosso presidente? Porque parece que ele não sabe qual é a função dele mesmo. Parece que ele está confundindo a função dele com a função do palhaço. E isso, gente, é muito grave. É muito grave mesmo para o país que a gente está. Sim. É porque parece que ele desde o começo, na verdade, né, ele continua governando como se ele fosse um Twitter, um influenciador digital absurdo, radical, como se ele fosse o Danilo Gentili, entendeu? Até o Trump, se você pensar, que é louco, o Trump parou. Tão louco, muito louco também fala absurdos, também tá lá naquela... É um bufão nesse também sentido. Também é um bufão. Agora, na pandemia, ele deu uma
ele deu uma quietada. O Trump, se você acompanhar as últimas coletivas dele, você percebe que o Trump entendeu que ele tinha que assumir a função de líder do chefe executivo. Claro que ele tá roubando equipamentos né, que iriam para outros países para o próprio Estados Unidos. Claro, o Trump não tá roubando, não é exatamente bom. Não, mas tá passando na frente na compra, tá falando, não, você não vai mandar isso pro país tal, não, você vai mandar isso pra cá. Não, a gente não vai mais. A gente paga mais. A gente paga mais. Tá jogando o jogo sujo, que é o que ele faz. O Trump não é uma pessoa legal, mas o Trump entendeu, até pensando na reeleição dele, que ele tinha que assumir esse lugar e se colocar como o cara que vai cuidar daquele país. Eu vou cuidar desse país, como diria o nosso querido Mandetta, eu vou cuidar desse paciente que é o país, né? E aí a gente vai discutir o Mandetta, porque a gente começa a fazer uma oposição entre Bolsonaro e Mandetta, como se um fosse o vilão e o outro fosse o herói. Também não é o caso. Mandetta não é herói de nada. Não temos vilões e heróis. Não é assim o mundo. 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 Beleza. Mas então a gente tem que se perguntar qual que é a função de um presidente. A função de um presidente não é dizer, ó, isso aí vai dar errado, ó, isso aí vai ter falência, as pessoas vão pra rua. A função de um presidente não é apontar para dizer o que vai dar ruim. Ou a função de um presidente, aí a gente vai falar sobre os crimes de responsabilidade que ele cometeu nos últimos tempos. Não é divulgar o vídeo de uma pessoa pedindo para os militares ir pra rua. Isso não é a função de um presidente. Não é a função de um presidente. Ou postar um fake vídeo de uma pessoa, de um caminhoneiro, dizendo que não tinha mais o que levar pros mercados e tal. Que é um vídeo fake que ele postou e depois apagou. Sim. A função de um presidente não é falar que vai fazer uma coisa, esperar a mídia ver qual é a temperatura que aquilo vai gerar e aí fazer ou não. Aí a gente vai colocar a questão... Milhares de coisas que ele faz são absurdas. Quem está listando, não sei qual é o jornalista que está listando quantos crimes de responsabilidade ele está cometendo nesse período da pandemia. Porque depois aí o impeachment e tal. Mas, e eu nem acho que tem que fazer impeachment de Bolsonaro nenhum agora, tá, gente? Não acho que é esse o momento, de verdade. Mas... Nem de demitir o ministro da Saúde, nem de impeachment o presidente. É momento de resolver uma coisa que é mais grave do que tudo isso. As pessoas, a população brasileira que vai morrer, que está morrendo. Essa é a função do presidente agora, evitar que isso aconteça. E para isso ele precisa manter o ministro da Saúde. Para isso ele precisa conseguir abrir um pouquinho a cabeça dele e dialogar com as pessoas e ouvir as pessoas e ser mais razoável, coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O lance é que aí é uma pergunta que eu coloco pra vocês, o que vocês acham que é a condição psíquica do Bolsonaro? Eu fico me perguntando muito isso, não estou fazendo com zero ironia a minha fala, tá? Entender o que é, ele tá num delírio, eu vejo ele falando com os seguidores dele que falam amém a cada coisa que ele fala, eu me pergunto se ele tá num delírio, se ele tá paranoico, se ele acha que o Mandetta vai entrar ali, tomar o poder dele, o que ele acha, se ele tem um problema cognitivo mesmo, que ele não tá entendendo, porque as pessoas falam, não, ele tá a serviço do capital e tal. Ele foi colocado lá por conta disso, ultraliberais, mas tem um limite nisso, né? Todo mundo, né? O Trump também está a serviço do capital, mas tem um limite de entender que aquilo que ele está falando é absurdo. E aí é uma questão, assim, o Bolsonaro, o psiquismo dele lá, como é que é? O que acontece com esse cara? Ele precisa de ajuda. Como é que faz para tratar o Bolsonaro enquanto ele é presidente ainda? Mas aí Como é que alguém vai tratar o Bolsonaro? Pois é, mas aí o outro lado da história é a gente entender que a função do presidente não é igual à função de um youtuber. Não é a mesma função. De um cara o que é um Instagramer, um Twitter, a função dele não é essa. A função dele não é essa. É triste dizer, mas cada um tem sua função no mundo em função do lugar que ocupa. Então, a função de um médico, por exemplo, quando vai dar um diagnóstico para alguém, não é fazer a piada que o palhaço faria. Não é. A função do palhaço não é fazer um diagnóstico também, entendeu? Então são funções diferentes, mesmo. A minha função aqui, nesse momento, por exemplo, é falar coisas, porque aqui eu sou um youtuber. Quando eu estou atendendo pessoas, a minha função não é falar essas coisas que eu estou falando, é tentar ouvir e tentar ajudar. São funções diferentes que uma mesma pessoa pode ocupar, né? Ela tem que saber diferenciar, é difícil, isso é mais delicado ainda, mas considerando pessoas diferentes, nós somos sim pessoas diferentes do Bolsonaro. Eu não sou presidente da República. Se eu fosse, eu não estaria aqui na minha casa falando essas paradas que eu estou falando. Não estaria comendo o negócio e fazendo uma live. Não estaria. Eu estaria tentando, que é um desafio enorme, monstruoso, cuidar desse país. País gigantesco, ultra complexo, com gente pra caramba, de todos os jeitos, com uma realidade super distinta em cada lugar. E aí esse camarada está dizendo isso que ele está dizendo. Não dá.
Então a gente tem que entender que são sim 2 pesos, 2 medidas, gente. Infelizmente são. A sua função no mundo, não sei quem é você, não é a minha. Então o que é que você tem que fazer nesse momento? O que eu tenho que fazer? A gente tem que se perguntar. A gente vai errar, a gente vai tentar de novo. E vai errar e tentar de novo. Tudo bem. Mas não é igual para todo mundo. Cada um tem a responsabilidade sobre a sua existência. São existências diferentes. Não que não tenha um parâmetro ético geral que a gente tem que respeitar. Tem sim. Tem um código ético geral que tem que ser respeitado. Tem sim. Nem esse ele respeita, no Não, caso. mas aí você pode dizer que a gente não respeitou também. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas é diferente, né? Vocês estão entendendo? É diferente. Ele é uma coisa, a gente é outra coisa. É isso que eu queria dizer. Pra gente pensar. Se alguém que apoia o Bolsonaro chegou até o final desse vídeo, pode xingar e tal, faz o que quiser. Mas dá uma pensadinha sobre isso. Sobre o que é a função de cada sujeito no mundo. Você vai dizer, ele tá cuidando sim, ele tá cuidando sim. Tá bom, então tudo bem. Então ele tá cuidando sim. Então é assim que chegamos aqui. Aí eu já não posso mais dizer. Tenta ler outra fonte de informação que não seja só o seu WhatsApp. E digo isso pra quem é de esquerda, de direita, do meio e tal. Enfim. Vídeo sério. Vamos seguir, gente. O que vocês acham? Vocês acham que tem uma saída de diálogo? Ou não tem? Ou a gente desiste? Muito obrigado, gente, por todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado. Até amanhã. Beijo, até amanhã.